Portal Tenura de Notícias, mais uma vez, realiza entrevistas em nossos estúdios com a presença de profissionais ligados à saúde. Desta vez, eu queria agradecer a presença aqui. Temos a doutora Isabela de Carvalho Rosa, ela que é cirurgiã dentista, formada pela Universidade do Sagrado Coração de Bauru e especialista na área de odontopediatria pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais, o chamado Centrinho, também de Bauru. Bem-vinda, Isabela. Vamos falar da sua área, né? Uma área que, inclusive, é tão, às vezes, fragilizada pelos pacientes, né? Quando a gente fala de odontologia, mas qual é a atuação da odontopediatria? Bom dia, Dani. Bom dia a todos os ouvintes. Então, o odontopediatra tem como atuação fazer o diagnóstico e o tratamento, além de prevenção e o controle dos problemas da saúde bucal das crianças, né? Então, o odontopediatra tem que dar essas orientações desde muito cedo com os pais em relação à saúde bucal e estender-se ao longo do desenvolvimento da criança, sempre utilizando técnicas adequadas, técnicas lúdicas, de acordo com cada faixa etária da idade da criança, né? Os procedimentos que o dentista realiza são os procedimentos interceptivos e os procedimentos preventivos. Os procedimentos preventivos são as profilaxias, que são as limpezas, aplicação de selante, aplicação tópica de flúor. E os procedimentos interceptivos são aqueles que o odontopediatra intervém. Então, quando já tem algum problema e o dentista precisa fazer a intervenção, como os procedimentos de restauração, tratamento de canal, inclusive em dentes de leite, e as extrações, se forem necessárias. O público infantil, a gente sabe que tem que exigir aí até uma psicologia, digamos assim, para os cuidados, não é mesmo? E nos fale um pouco sobre a questão da presença de cáries nos dentes das crianças. Certo. A cárie nada mais é do que a destruição dos tecidos dentais, né, provocados por ácidos liberados pela fermentação bacteriana. Então, nada mais é do que a gente se alimenta, então acabam aderindo os resíduos de alimento nos nossos dentes. Se não fizermos a higiene correta após essas refeições, o nosso dente fica com aqueles resíduos. Aí as bactérias vêm até o local e elas liberam ácidos que provocam a desmineralização do esmalte do dente. Então, essa desmineralização, o primeiro sinal dela é com uma lesão de mancha branca, que a gente chama. Se não tratada, essa desmineralização vai evoluir até gerar uma cavidade no dente, né? Quais são os fatores de risco para levar a uma cárie? Então, primeiro é a dieta, a alimentação, uma dieta principalmente com muito açúcar, né, e uma dieta com açúcar frequente. A amamentação ela pode ser, principalmente a amamentação noturna, né, aquela mãe que dá sempre o leite para a criança à noite e não faz a higienização correta depois, né? Essa amamentação ela pode ser tanto a amamentação da mamadeira, quanto a amamentação do leite materno mesmo, tá? O outro fator de risco que pode desenvolver a cárie é a falta de higiene. E essa falta de higiene não só a escovação, o uso do fio dental também. Então, são esses três itens, né? A amamentação noturna, a dieta com muito açúcar e a falta de higiene. E o que acontece caso não trate da cárie no dentinho de uma criança? Até porque muitas vezes ainda existem aqueles tabus com relação ao dente de leite, que vai perder essa primeira, esses primeiros dentes aí, e, enfim, se não tratar da cárie. Certo. Se a cárie não tratada, ela pode evoluir, tá? Ela evoluindo, ela pode atingir o nervo do dente, né? Se chegar até esse nervo do dente, leva-se ao tratamento de canal. Ou, posteriormente, até uma possível extração, dependendo da destruição que está esse dente, né? Então, como a gente tinha dito antes, essa desmineralização do esmalte do dente, ela começa com aquela cavidade pequena, se não tratada, ela vai evoluir, né? Então, as mães acham que porque sendo dente de leite, não há necessidade de fazer tratamento de canal. Porque eles pensam, depois vai nascer futuramente o dente permanente, então vamos já extrair. E não, porque às vezes essa extração ela é muito precocemente. O dente permanente, às vezes a criança vai trocar com uns 9, 10 anos de idade e a criança ainda tem 7. Então, extraindo esse dente precocemente, a criança vai ter alguns problemas, como problema de fonação, que é a fala, o problema da estética, às vezes, e até o problema com a mastigação, né? Esse dente vai fazer falta para a criança. Então, há necessidade, se
preciso fazer esse tratamento de canal. Até porque atingindo essa cárie, atingindo o nervo do dente, pode até levar uma infecção, né? E a infecção a gente sabe que é muito prejudicial, porque a infecção ali no local contém bactérias e essas bactérias elas atingem a corrente sanguínea, podendo até chegar a outros órgãos. Então é importante fazer esse tratamento de canal, principalmente se tiver uma infecção, para que não atinja o dente permanente. E agora, uma outra situação, o que nós devemos fazer imediatamente após a avulsão de um dente permanente, Certo. neste caso? A avulsão nada mais é de quando o dente sai do seu alvéolo, do seu local. Isso acontece muito devido a traumas, né, acidentes. Então, a criança nessa faixa etária de 7, 8 anos, que já tem aqueles dentes da frente permanentes, as crianças muito agitadas, brincam, correm, né? Então, às vezes, acabam levando essa queda. Então, o dente pode ser que ele venha a sair por inteiro, que é o que a gente chama de avulsão. Se isso acontecer no dente permanente, porque no dente de leite, se acontecer, o dente está perdido mesmo e depois vai nascer o dente permanente. Mas se isso acontecer com o dente permanente, a mãe ou o pai tem que tentar procurar no local do acidente o dente, né, segurá-lo pela coroa, que é aquela parte visível, não pela raiz, passar numa água filtrada, numa água corrente, sem esfregar. Porque esfregando a gente remove as fibras do dente. E aí, às vezes, não vai ter sucesso esse reimplante do dente. Então, passou na água filtrada, coloca no local, reimplanta e segura o dente. E vai imediatamente até o dentista, né? Que aí o dentista vai fazer toda a avaliação, a contenção e depois o acompanhamento desse dente. Mas, se de repente não conseguir, às vezes encontra esse dente, mas não consegue recolocar, então armazenar ele num potinho com soro fisiológico ou então na própria saliva, para poder hidratar esse dente até a mãe levar essa criança ao dentista juntamente com o dente. Mas dependendo da idade da criança, isso é muito perigoso, porque às vezes a criança vai armazenar na boca e pode ser que ela venha engolir esse dente. Então, aí nesses casos, colocar mesmo num potinho com soro fisiológico para armazenar, hidratar ele e levar até o dentista juntamente com a criança. Uma tarefa talvez não seja tão fácil, mas não é impossível, não é mesmo? Não. Então, a gente tenta fazer esse reimplante. Pode sim recuperar, então, o dente com reimplante. Isso mesmo, Dani. Ah, perfeito. Muito bem, a doutora Isabela, né, cirurgiã dentista, a doutora Isabela de Carvalho Rosa, ela que é formada pela USC de Bauru e também especialista na área de odontopediatria, ou seja, atendimento às crianças, né? Ela teve aí toda a sua formação pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais, que é o Centrinho, né? É uma referência quando a gente fala de reabilitação de anomalias, é um hospital realmente de referência na área da saúde. E mais do que isso, a gente tem vários assuntos para tratar na sua área, doutora, até eu convido para uma próxima conversa. Sim, e agradecer pela sua presença aqui no portal. Obrigada, Dani, eu que agradeço pelo convite.